Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Iniciamos mais uma escola dominical. Convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia em Provérbios. Provérbios capítulo 25. Provérbios capítulo 25, verso 11. Nos diz a palavra de Deus: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Aqui o texto está nos falando a respeito da importância da palavra certa no momento certo. A palavra, ela é fundamental para a transformação. A palavra é fundamental para a restauração. Esse é um texto que sintetiza a nossa lição nesta manhã. Quando Deus nos salvou, Ele nos utilizou como instrumento a sua palavra. A palavra de Deus é transformadora, a palavra de Deus é restauradora. E é claro que um conselho certo, na hora certa, ele é importante, mas a palavra de Deus, ela transforma o homem por inteiro. Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por sua palavra, agradecendo ao nosso Deus pela sua graça. Oremos ao Senhor. Bondoso Pai, nós adoramos o teu santo e glorioso nome pela tua maravilhosa graça. A tua maravilhosa graça, ó Deus, que nos trouxe Cristo Jesus, o Verbo encarnado, que nos trouxe salvação, que nos trouxe redenção. Te adoramos, ó Deus, por tão grande amor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus cantando o hino de número 11 do Inário Novo Cântico.
Abramos nossas Bíblias. Abramos nossas Bíblias. Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42, faremos a leitura do verso 1 ao verso 9. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: A minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, ide a meu servo Jó, e oferecei holocaustos, por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Isofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Vamos pedir a instrução do Espírito Santo para a nossa meditação nessa manhã. Bondoso Pai, adoramos o Teu santo nome, porque o Senhor é um Deus absolutamente soberano, um Deus absolutamente santo. Não há ninguém, ó Deus, nos céus ou na terra que se compare a Ti. Portanto, nós, como Teu povo, nós adoramos ao Senhor por aquilo que o Senhor é. Nós te adoramos, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Quando nós falamos a respeito das doutrinas da graça, geralmente aqueles que não compreendem essa doutrina ou estudam superficialmente, apenas com o intuito de combater essa doutrina, geralmente essas pessoas pensam que o principal ponto das doutrinas da graça é a doutrina da eleição. Não. O principal ponto das doutrinas da graça é a soberania de Deus. Toda a doutrina, todas as doutrinas da graça repousam sobre a grande doutrina da soberania de Deus. O que quer dizer a soberania de Deus? Deus é poderoso para fazer o que Ele quer, onde, quando Ele quer. Então, isso é soberania. Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Portanto, quando falamos a respeito de doutrinas da graça, também conhecida como calvinismo, a base desta doutrina, ou base desse sistema doutrinário, não é a doutrina da eleição, é a doutrina da soberania de Deus. Então, todo o escopo de doutrinas das doutrinas da graça está baseada na soberania de Deus. Nas primeiras lições desta revista, na primeira lição nós vimos a respeito do sofrimento de Jó, nos colocando no lugar dele e vendo
como testemunhar da graça de Deus em meio ao sofrimento. Nós não sofremos como Jó, mas também sofremos. E como servos de Deus, assim como ele, nós devemos testemunhar da graça de Deus em meio ao sofrimento. Na segunda lição, domingo passado, nós estudamos os amigos de Jó. Nós nos colocamos no lugar dos amigos de Jó. Só que, dessa vez, não sob um aspecto positivo, mas sob um aspecto negativo. Por quê? Aqueles 3 amigos de Jó, eles não levaram a palavra certa na hora certa. Eles não foram alívio para Jó em momento de dor, em momento de sofrimento. Então aprendemos como levar uma palavra de consolo para aqueles que sofrem. E o que devemos fazer? Levar a palavra de Deus. Nem sempre, assim como eles, sabemos o que dizer na hora certa, mas devemos sempre chegar para aqueles que sofrem com uma palavra de conforto, de consolo da palavra de Deus. E a lição de hoje nos falará sobre a soberania de Deus, primeiramente sobre as palavras de Eliú, e depois nas palavras do próprio Deus e nas palavras também de Jó. Quando falamos a respeito de soberania de Deus, nós não devemos ter perplexidade. Algumas pessoas têm perplexidade quando falam da soberania de Deus. Ao contrário, deveremos ter paz. Por quê? Deus é capaz. Deus é poderoso para fazer, para transformar. Deus é poderoso para restaurar. Então, quando cremos na soberania de Deus, nós cremos que o Senhor é maior do que todo o sofrimento que há no mundo. Por isso, nós não estamos perplexos diante da soberania do Senhor. Nós temos paz. O primeiro ponto da nossa lição: mesmo que não saibamos, o Senhor está no controle. O livro de Jó, ele deixa bem claro desde as primeiras linhas: Deus está no controle. Desde os primeiros versos nós vemos, Deus está no controle. E quando nós olhamos as primeiras linhas ali, o próprio Senhor pergunta para Satanás: olha, você viu meu servo Jó? Em nenhum momento nós vemos autonomia da parte de Satanás. O tempo todo, do capítulo 1 ao 42, nós não vemos uma criatura autônoma no livro de Jó. E, aliás, não existe criatura autônoma. Quando falamos a respeito de liberdade, nós não estamos falando de autonomia. Até mesmo para desobedecer a Deus, nós precisamos de Deus. Então, ser livre é uma coisa, ser autônomo é outra. Não existe nenhuma criatura autônoma. Ninguém vive sem Deus, ninguém vive alheio a Deus, nem mesmo Satanás. Então, o livro de Jó nos mostra um Deus soberano, que governa, que domina sobre tudo e sobre todos, incluindo Satanás. Ele estava no controle do sofrimento de Jó o tempo todo. Graciosamente, Deus estava agindo, preservando e cuidando a Jó em meio ao sofrimento. Então, a lição nos fala aí: Satanás sob o controle de Deus. Lutero dizia que Satanás é como se fosse um cachorrinho na coleira de Deus. Ele não pode fazer absolutamente nada. Satanás não pode fazer absolutamente nada fora do controle de Deus. Imagine um jogo de xadrez. Imagine um jogo de xadrez. É como se Satanás movesse ali as suas pedras,
mas Deus absolutamente tem o controle de todo o jogo. Deus tem o controle de tudo. Satanás não pode mover uma peça sem a permissão de Deus. O jogo, na verdade, o que muitos pensam que é uma batalha, o jogo, na verdade, já está ganho. Deus é soberano, Deus está no domínio. Deus chamou a atenção de Satanás para Jó, e a Bíblia trata o Satanás como o nosso adversário, como o nosso acusador. Mas perceba, quando Satanás acusa a Jó, e quando Satanás se propõe a prová-lo, Deus diz: não faças isso, não faças aquilo. Ou seja, Satanás não pode ir além daquilo que Deus determina. Satanás não pode ir além daquilo que Deus permite. Não apenas na vida de Jó, mas na nossa vida, no nosso mundo. Satanás não pode ir além daquilo que a Deus permite. E é claro, tem muita gente aí jogando na conta dele coisas que são do seu próprio erro, coisas do seu próprio coração. Por exemplo, há um tempo atrás, lá na minha cidade, um jovem matou o cunhado porque o cunhado batia na sua irmã, e ele pôs a culpa no diabo. Foi o diabo. Enfim, o diabo está levando culpa do erro, do pecado de muita gente. Enfim, nem tudo é culpa dele. Satanás não pode ir além de onde Deus demarca. Satanás não pode ir além do que Deus permite. Isso, irmãos, mostra que a soberania de Deus está a nosso favor. A soberania de Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de nós. Então, a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, perceba, Deus está usando até mesmo Satanás para o nosso bem. Perceba, a vida de Jó antes da provação é a vida de Jó depois da provação. Jó era muito abençoado aqui. Jó foi duplamente abençoado aqui. Portanto, a soberania de Deus não é uma característica de um Deus egocêntrico, do caráter de um Deus egocêntrico, não. É a característica de um Deus gracioso, de um Deus bondoso, de um Deus amoroso, que cuida dos seus filhos a cada momento, que cuida dos seus filhos a cada instante, de um Deus que não perde os seus filhos de vista. Esta é a soberania do Senhor. Ninguém, nem mesmo Satanás, pode ir além daquilo que Deus determina. Outro exemplo bem forte que nós encontramos na Bíblia é o exemplo de José. Quem foi José? Filho de Jacó. Tinha ele 11 irmãos. E Deus falava com ele em sonhos, e o seu pai o tinha como filho predileto. Seus irmãos tinham ciúme dele, tentaram matá-lo, mas Levi intercedeu pelo seu irmão, mas ele foi vendido para uma caravana de ismaelitas e posteriormente vendido para o Egito. Ali ele sofreu muito, e sabemos bem a história, foi na casa de Potifar, depois foi preso, interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro, chefe do rei. E só depois de algum tempo, o copeiro-chefe se lembrou dele, quando Faraó teve aqueles 2 sonhos. Então, ele se lembrou de José. José foi trazido na presença de Faraó. Perceba quanto sofrimento. Primeiro, seus irmãos tentando matá-lo.
depois seus irmãos jogaram num poço, depois venderam para uma caravana de ismaelitas como escravo, depois vendido no Egito como escravo, depois acusado falsamente na cadeia. José passou ali por muitos sofrimentos. E ali, já no posto de governador do Egito, os seus irmãos foram para lá para conseguir comida, porque somente lá havia comida. E ele tem uma grande luta interna para poder perdoar os seus irmãos. Mas ele consegue perdoar os seus irmãos porque ele entende a soberania do Senhor. Ele entende que Deus usou os atos maus dos seus irmãos, as más intenções dos seus irmãos, para levá-lo para o Egito, para que se conservasse a sua família e também para que conservasse o mundo em vida. Porque se não fosse José interpretando o sonho de Faraó, se não fosse José estando ali na hora certa, o mundo padeceria de fome. Então, quando José confronta os seus irmãos, ele diz: olha, não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi Deus. Foi Deus que me enviou para cá para que se conservasse muita gente em vida. Então, José compreendeu a soberania de Deus. José compreendeu que Deus, ele age. As pessoas dizem: Deus age certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certos por linhas certas. Ainda que certos remédios sejam dolorosos para nós, nós sempre saímos melhores no final. Jó saiu melhor no final, José saiu melhor no final. Todos os servos de Deus, depois da provação, foram pessoas melhores. E Deus, na sua soberania, está governando todas as coisas. Pedro também nos fala lá em Atos capítulo 5, versos 28 a 27, a respeito da soberania de Deus, até mesmo na morte de Cristo. Foi o Pai quem entregou o seu Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. Então, Deus é soberano, Deus está no controle de todo o universo. Não há uma partícula, não há um ácaro sequer que se move fora do controle de Deus. Temos também alguns problemas com a soberania de Deus. Essa doutrina, ela é difícil de aceitarmos porque ela fere o nosso orgulho. Porque nós, seres humanos, somos orgulhosos por natureza. Nós queríamos ser autônomos. Mais do que isso, nós queríamos ser Deus. Lembrando do jardim do Éden, qual foi a oferta de Satanás? Vocês serão como Deus. Essa é a oferta. Nós também queremos ser Deus. Quantas vezes nós falamos: Deus, eu quero isso nesta hora. Nós achamos que Deus é um gênio da lâmpada, que nós simplesmente esfregamos e dizemos: agora realize os meus desejos, agora faça o que eu quero. Isso é o orgulho humano. Agora, quando nós chegamos diante de Deus e sabemos que Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, e entendendo que o conhecimento dEle, que a sabedoria dEle, que a vontade dEle é perfeita e não a nossa, nós nos humilhamos. Então, a soberania de Deus é difícil de aceitar porque ela humilha o nosso coração pecaminoso. A soberania de Deus humilha o nosso coração orgulhoso, o nosso coração que deseja as coisas a seu tempo. A soberania de Deus também destrói aquele conceito de Deus romântico, aquele Deus bonzinho, aquele Deus conivente. Muitas vezes nós olhamos e vemos em algumas famílias onde o filho manda em casa,
O filho faz o que quer, na hora que quer, e mais do que isso, os pais obedecem os filhos. Essa é a ideia romântica de Deus, que é só falarmos, é só pedirmos que Deus faz o que a gente quer. É só sermos bonzinhos que Deus faz o que a gente quer. Não, de maneira alguma. Deus, Ele é sábio, nós não. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer. Deus, Ele não deixa o seu trono ser ocupado por ninguém, nem por nós. Por mais que Ele nos ame, nós nunca assentaremos no trono de Deus. Por mais que queiramos, nunca assentaremos no trono de Deus. Então, essa visão romântica de um Deus conivente com os nossos pecados, de um Deus conivente com os nossos desejos, um Deus que abre mão da sua soberania por causa de nós, não existe. Deus não deixa de ser Deus em tempo algum. Deus não é um Deus conivente. Deus quer que nós amemos a sua glória? Sim, Ele quer que nós amemos a sua glória, mas Deus é um Deus que zela pela sua glória. Deus é um Deus que zela pelo seu nome. Portanto, meus amados irmãos, essa visão romântica de que Deus é tão bonzinho, Deus é tão maravilhoso, que Ele deixa de ser Deus por causa de nós, não existe. Deus, Ele estabeleceu a sua vontade e Ele não vai passar por cima de sua vontade. Nós, por muitas vezes, passamos por cima de nossas palavras por causa de alguém que amamos. Deus não. O que Deus disse é o que Deus disse. O que Deus disse é o que Ele vai fazer. Portanto, Deus é soberano e Ele não vai passar por cima de sua palavra só para se demonstrar bonzinho para conosco. Deus é bom na sua integreza. Deus, Ele é bom no sentido pleno, no sentido máximo. Temos algumas teologias. A teologia do teísmo aberto, também conhecido como teologia relacional. O que essa teologia diz? Deus é tão amoroso, Deus é tão bondoso, que Ele abriu mão da sua onipotência, da sua onisciência. Então, Deus, Ele não conhece o futuro. Deus, Ele não governa. Deus, Ele, segundo essa teologia relacional, Deus é um espectador de tudo o que acontece. Então, Deus nos deixou fazermos as nossas escolhas. Deus nos ama tanto que Ele abriu mão da sua soberania. Ele não conhece o futuro. Ele está acompanhando conosco o desenrolar da história. É tão bonito, como diria um professor, só falta ser verdade. Deus é amoroso, sim. Ele governa a história para o nosso bem. É isso que a Bíblia diz. Deus é amoroso, sim. Ele não abre mão de nos guardar, de nos proteger. Deus é amoroso, sim, mas Ele é soberano. Ele não abre mão de ser Deus por nos amar. Pelo contrário, Ele nos ama e Ele usa todo o seu poder para guardar e proteger o seu povo. Então, temos visto no decorrer da história Deus soberanamente governando todas as coisas para o seu propósito final, a sua glória e o bem-estar do seu povo. Portanto, a soberania de Deus não é algo ruim. Pelo contrário, a soberania de Deus é algo maravilhoso e é algo que deve alegrar o nosso coração. Não fomos deixados à nossa própria sorte. Existe o Deus soberano na nossa história. E existe uma outra teologia chamada deísmo, que diz que Deus simplesmente ordenou as leis naturais e está fora do mundo, não se relaciona com o mundo. Não.
Deus, ele estabeleceu as leis naturais? Sim. Se você pular de cima de uma cadeira, você vai cair, a lei da gravidade. Mas isso não quer dizer que Deus não domine sobre a natureza. Cristo Jesus, por exemplo, andou sobre as águas. Então, Deus não está fora do mundo. Deus, ele não apenas estabeleceu as suas leis naturais, ele governa as suas leis naturais também. Portanto, meus amados irmãos, Deus é soberano, Deus está no mundo, Deus está no controle, e isso é para nós conforto, isso é para nós consolo. Temos aí também o mensageiro da palavra do Senhor, Eliú. A Bíblia não fala de Eliú até ele abrir a sua boca, e temos aí algumas razões. Eliú, apesar de ser o mais jovem, aparenta ser o mais sábio dos amigos de Jó. E ele só começa a falar depois que os mais velhos falam. Então, ele sabiamente espera que os mais velhos falem, depois, mesmo indignado com tudo aquilo que os seus amigos falaram, ele ouviu cautelosamente. E quando chegou a sua vez, ele falou. Então, a Bíblia não cita o seu nome a princípio, porque ele estava apenas ouvindo os seus outros amigos, entre aspas, aconselharem a Jó. Primeiro, ele critica Jó por se considerar mais justo que Deus, e também critica os seus próprios amigos, porque eles condenam a Jó, mesmo não tendo argumentos para condená-lo. Então, os amigos de Jó, como vimos na aula passada, eles têm suposições de que Jó haveria pecado, e eles começam um embate verbal com Jó. Eles não conseguem provar a sua teoria, mas continuam acusando a Jó. E Jó, na sua defesa, ele fica se justificando. Então, ele critica as duas posições, Jó se justificando, o tempo todo se justificando, e os amigos de Jó o tempo todo o criticando, o acusando, baseados apenas em suposições. Os discursos de Jó continham duas reclamações. A primeira: Deus o persegue ainda que ele fosse inocente, e Deus não respondia às suas queixas. Então, Jó baseou a sua defesa, baseou o seu argumento nessas duas bases. A primeira delas, Deus o estava perseguindo, ele era inocente, coitadinho, e era vítima. E a segunda ele perguntava para Deus, ele perguntava qual a razão do sofrimento, e Deus não respondia. Algo, irmãos, que nós devemos entender Deus, ele não é obrigado a fazer nada. Eu quero a resposta disso, Deus não é obrigado a fazer nada. Deus tem o seu plano, e ele está agindo de maneira perfeita para o seu plano, para o cumprimento do seu plano. E é claro, o cumprimento do plano de Deus inclui o nosso bem-estar, inclui a nossa vitória. A nossa vitória sobre o pecado, a nossa vitória sobre o mundo. E quando nós falamos que o plano de Deus inclui o nosso bem-estar, não estamos falando aqui de saúde perfeita, não estamos falando aqui de muito dinheiro, não. Não estamos falando que estamos acima dos seres humanos e que aquilo que acomete os seres humanos não pode acontecer conosco. Não. Nós estamos sujeitos a tudo o que a humanidade está sujeita.
Como seres humanos, nós estamos sujeitos a enfermidades, nós estamos sujeitos a crises, sim. Como seres humanos, estamos sujeitos a tudo isso, mas nós não devemos nos esquecer que tudo isso é algo transitório. Nós estamos numa caminhada rumo à nossa premiação, rumo ao reino celestial. Então, é isso que nós devemos entender. Então, sofrimento faz parte da caminhada de todo ser humano aqui na Terra. Então, algumas pessoas acreditam que, eu sou cristão, então eu não posso passar por isso, eu sou cristão, então eu não posso sofrer isso, eu sou fiel a Deus, então Deus me deve isso. Não, Deus não nos deve nada. Muitas vezes fazemos como crianças mimadas, esperneamos e queremos que Deus nos dê uma resposta, esperneamos e queremos que Deus faça o que nós queremos na hora que nós queremos. Os maiores servos de Deus foram os homens que mais sofreram, e foram homens e mulheres que descansaram na vontade soberana do Senhor. Foram homens e mulheres que descansaram na vontade soberana de Deus. É claro, nós estamos falando de um homem que sofreu como poucos na história da humanidade. É compreensível que no momento de dor, nós também interpelemos, é natural que no momento de dor, nós também questionemos certas coisas, a dor nos leva a isso. Mas isso não quer dizer que Jó estava certo. Isso não quer dizer que Jó estava certo por causa disso. O sofrimento não é um salvo-conduto para questionarmos a Deus. Primeiro, devemos recorrer sempre à palavra de Deus. Eliú, ele diz que Deus fala com os homens, mas os homens não dão ouvidos a Deus. Isso é fato. Os homens, muitas vezes nós também, não estamos dispostos a ouvir a palavra de Deus. Geralmente nós estamos muito mais preocupados em falar do que ouvir. Jó também falou muito. Geralmente, em momento de dor, nós queremos desabafar. Em momento de dor, nós queremos falar e falar muito. Nós queremos, ou quando nós somos humilhados, quando sofremos injustiça, nós queremos que todo mundo saiba, nós queremos expor o problema, expor as pessoas. Somos assim, é a natureza humana. Em momento de dor, Jó falou mais do que devia, e pouco se prontificou a ouvir. Os amigos de Jó também usaram as suas suposições para falar. Em momento algum nós vemos os amigos de Jó pedindo orientação a Deus para agir ou para falar. Nós muitas vezes somos sábios demais para ouvir a Deus. Muitas vezes nós somos inteligentes demais para ouvir a Deus. Isso acontece. Nós nos achamos isso. Achamos que temos toda a sabedoria que precisamos. E o que acontece? Erramos. E erramos feio. Para Eliú, Deus fala de 3 formas: através dos sonhos ou de visões da noite, através das dores e das enfermidades, e de anjos que socorrem e restauram os homens. Devemos entender aqui a progressividade da revelação de Deus. Estamos aqui no período patriarcal.
Jó, por exemplo, provavelmente Jó viveu por volta do ano 1500 a.C. Ele era contemporâneo, provavelmente ele era contemporâneo de Moisés. Então, até o período patriarcal, como existia a palavra de Deus? Os pais passavam para os seus filhos. Moisés foi o primeiro escritor bíblico. Então, até Moisés, a Bíblia era passada por tradição oral, ou seja, os pais sentavam com seus filhos e transmitiam a mensagem da palavra de Deus para os seus filhos, que transmitiam essa mensagem para os seus filhos, para gerações posteriores. Então, até esse momento, nós temos a tradição oral. E a palavra de Deus, a revelação de Deus, ela é progressiva. Ela veio por tradição oral, depois ela veio de maneira escrita até nós, e chegou à sua plenitude, que é a encarnação de Cristo. Então, a encarnação de Cristo é, de fato, a plenitude da revelação de Deus. É em Cristo que Deus se revela plenamente a nós. E quando ele diz que Deus se revela através de sonhos e visões, e claro, Deus se revelou a muitos de seus servos através de visões, de sonhos. José, por exemplo, Jacó, entre outros servos, profetas, Deus se revelou através de visões e sonhos. Deus ele se revela também através da dor? Sim, Deus fala conosco também através da dor. Muitas vezes, se nós não formos confrontados conosco mesmos, se nós não formos confrontados com a dor, nós sequer olharíamos para Deus. E ele fala também através de anjos que socorrem e restauram os homens. A Bíblia nos fala que o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Ou seja, os anjos de Deus estão cuidando de nós. Existe uma doutrina aí no mundo que diz que, um pensamento popular, que diz que todas as pessoas têm anjo da guarda. O que na verdade a Bíblia diz é que aqueles que servem a Deus têm o anjo que os guarda. Então a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que temem ao Senhor e os livra. E os anjos são seres ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. É isso que a Bíblia fala a respeito de anjos. A Bíblia não fala que existem anjos da guarda para todo mundo. É claro, independentemente da sua respeito à sua posição, mas se houvesse necessidade de um anjo para cada pessoa, eu acredito sim que haveria. Mas enfim, esses são os três pilares aí da argumentação de Eliú. Então, Deus se revela através de sonhos e visões, das dores, das enfermidades e de anjos que socorrem e restauram os homens. E já vimos que Deus ele se revelou no passado através de sonhos e visões. Deus se revelou aos seus servos durante a história, e ele se revelou plenamente a nós através da encarnação de Jesus. Hoje nós temos a palavra de Deus. Então, a revelação de Deus para nós hoje é a sua palavra. E ele também diz: devemos confiar na sabedoria e na justiça de Deus. Para Eliú, a grande discussão não é a justiça de Jó, e sim a justiça de Deus. Como poderia haver justiça no mundo se Deus não fosse plenamente justo? É claro, há injustiças no mundo? Sim. Se nós, que somos seres humanos pecadores, podemos constatar que existe injustiça no mundo, é porque existe um Deus absolutamente justo. Se existe um senso de justiça em nós, como humanos pecadores, como humanos caídos,
se existe um senso de justiça em nós que clama ardentemente, existe um Deus, existe um parâmetro para toda essa justiça. Existe uma justiça plena, e essa justiça plena está em Deus. Deus é a justiça plena. Deus é a justiça que governa o mundo. E Deus governa com igualdade, justiça, conhecimento e sabedoria e poder. E o próprio Jó admite isso. O próprio Jó admite que Deus, ele governa com sabedoria, igualdade, poder, justiça e conhecimento. E Deus também, irmãos, quer que nós pratiquemos a justiça. Aquele que ama a Deus, aquele que teme a Deus, deve praticar a justiça. A palavra do Senhor é muito clara. Então, e Eliú também, ele diz que diante da injustiça... Obrigado. Diante da injustiça, a quem o aflito clama? A Deus. Então, Deus é a instância superior de justiça. E especialmente quando estamos aflitos, especialmente quando os recursos ou quando as instâncias humanas se esgotam, nós clamamos a Deus. Então, esse é o argumento de Eliú. Ninguém pode usar a paciência também como justificativa pelo seu pecado. Ou Deus é paciente, Deus é bondoso, então eu posso fazer o que eu quiser. Deus é leniente com o nosso pecado, Deus é conivente com o nosso pecado porque Ele nos ama. Não, Deus não vai passar a mão na nossa cabeça porque Ele nos ama. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e quando ele pecou, nos momentos em que ele pecou, ele foi advertido por Deus. No momento em que ele pecou contra o Senhor, ele colheu a consequência dos seus erros, tanto quando ele fez aquele grande censo que Deus havia proibido. Na verdade, Deus havia proibido de contar os levitas, e ele, tão vitorioso, havia conquistado tudo, e ele resolveu fazer o censo de todo Israel, e incluindo os levitas, o que havia sido proibido por Deus, porque os levitas, eles estavam, cada tribo morava num território, cada tribo tinha a sua terra, mas os levitas, como eles cuidavam da obra de Deus, eles tinham cidades em todas as terras. Então, eles moravam entre as outras 12 tribos de Israel. Então, eles não deviam ser contados em censos, porque eles não saíam à guerra. O seu exclusivo trabalho era a obra de Deus. E Davi, no seu orgulho, fez o censo e contou os levitas. E também lembramos aqui do seu grave pecado, não que isso não fosse, porque desobedeceu a palavra de Deus, mas ele adulterou com Batseba e mandou matar o marido dela. Então, quando Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele pecou, Deus permitiu que ele colhesse. Deus, eu não gosto da palavra castigo, mas Deus, ele, me falta a palavra aqui agora, Deus disciplinou, esta na verdade é a palavra. Deus nos disciplina, a Bíblia nos diz que Deus nos disciplina para o aproveitamento. Como filhos, quando nós erramos, Deus também nos disciplina. Então, Deus não passa a mão na nossa cabeça, e usando aqui uma figura de linguagem, Deus não passa a mão na nossa cabeça quando nós erramos. Deus é absolutamente santo, Deus é absolutamente justo. Ele nos deu a sua palavra para não errarmos, e quando nós erramos, Ele nos disciplina. Outro argumento de Eliú: devemos confiar na sabedoria e justiça de Deus.
Ainda que soframos injustiça, devemos esperar na justiça de Deus. Ele também nos fala aí, devemos buscar alento nas obras de Deus. Esse é um dos argumentos de Eliú. Olha, quem é que comanda todo o universo? Quem é que enche as nuvens? Nós sequer compreendemos a totalidade desses eventos naturais. Nós sequer compreendemos a totalidade de como esses eventos acontecem. Hoje, com toda a tecnologia, com todo o avanço da ciência, nós pegamos o nosso celular e diz, vai chover. E às vezes, o céu está tão limpo, e a previsão do tempo diz, vai chover 9 horas da manhã. E nós dizemos, não acredito. E não é que às vezes 9 horas da manhã, naquele dia, 9 horas da manhã chove. Acontece. A ciência hoje está tão avançada, a tecnologia hoje está tão avançada, mas às vezes a previsão do tempo diz, vai dar sol. Nós separamos, colocamos a roupa para fora e diz, hoje é dia de lavar roupa. E chove. Às vezes a previsão do tempo diz, vai chover. E sai um belo dia de sol. Então, mesmo com todo o avanço tecnológico, a previsão do tempo, não apenas a previsão do tempo, a ciência também falha. Mesmo com todo o avanço, nós não compreendemos na sua totalidade os fenômenos naturais. Deus não apenas compreende, Deus comanda cada um deles. Esse é o argumento de Eliú. Deus comanda todos os eventos naturais. E como não confiar nesse Deus? Aquele que enche as nuvens, aquele que comanda todas as coisas, é neste Deus que eu vou confiar em momento de angústia, não apenas em momento de angústia, mas especialmente nos momentos de angústia, é neste Deus que eu vou me refugiar. Este é um dos argumentos de Eliú. Confiar no Deus Todo-Poderoso, no Deus que controla todas as coisas, incluindo a natureza. É isso que devemos fazer. E a lição também nos fala aí, Deus se revela ao aflito, Deus finalmente se revela a Jó, Deus finalmente fala a Jó. O discurso de Eliú é a abertura para que Jó se manifeste a Deus. A palavra correta, sábia de Eliú é a abertura para que Deus se manifeste a Jó. Então, Deus se revela através da pregação fiel da sua palavra. Através da pregação fiel, através da exposição fiel da palavra de Deus, Deus se revelou a Jó. Algo que nós devemos salientar. Deus ele não deu explicação a Jó. Deus não explicou o que estava acontecendo, Deus não explicou por que é que tudo aquilo estava acontecendo ou por que Jó estava sendo acometido de tudo aquilo. Em momento algum. Deus revelou a sua soberania a Jó. Deus revelou o seu poder a Jó. E isso bastou. Isso bastou para trazer consolo ao coração dele. E não apenas ao coração dele, mas também ao nosso coração. Nem sempre vamos saber por que sofremos. Nem sempre vamos conhecer as razões por detrás do nosso sofrimento. Mas saber que existe um Deus soberano no controle de tudo, dos pormenores da nossa caminhada, é algo que deve trazer paz ao nosso coração, é algo que deve trazer sossego ao nosso coração. O Deus que governa todas as coisas está cuidando de nós. Jó errou? Sim, ele errou. Ele questionou muitas coisas.
E é natural que nós questionemos em momento de sofrimento, que nós queiramos respostas em momento de sofrimento. Mas o que Deus nos ensina através do seu diálogo a Jó é que Ele quer que nós confiemos no seu poder. Ele quer que nós confiemos que Ele sabe o que Ele está fazendo. E de fato, irmãos, Deus sabe o que está fazendo. Nós não sabemos o que estamos falando, ou do que estamos falando, quando questionamos a Deus. Mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Então, Deus desafia a Jó a compreender tudo aquilo que Ele faz. Nós jamais compreenderemos tudo aquilo que o Senhor faz. Jó não teve respostas para Deus. Jó não teve como responder a Deus. Não existe ser humano algum capaz de responder a Deus. Quantas vezes os líderes religiosos chegaram para provar Jesus e utilizaram até mesmo a palavra de Deus e saíram sem resposta? Então, não existe um ser humano que deixe Deus sem palavras. Não existe ser humano mais sábio do que Deus. Jó, um dos homens mais sábios de sua época, não teve palavras para responder a Deus. Não apenas um dos mais sábios, mas o homem mais piedoso de sua geração, não teve palavras para responder a Deus. Provavelmente o homem que mais conhecia a palavra de Deus na sua geração, não teve palavras para responder a Deus. Não há quem deixe Deus sem palavras. Jó, ele aprende a descansar nas mãos de Deus. O poder de Deus consola o sofrimento de Jó. O poder de Deus consola o nosso sofrimento. E algo que acontece por final. Deus deu a Jó o dobro do que ele tinha. O dobro de bens. O dobro de bois, de ovelhas, de animais, enfim, Deus lhe deu o dobro. E algo que curiosamente acontece a Bíblia diz que Deus deu a Jó o dobro de tudo que ele tinha, mas no final Deus lhe deu a mesma quantidade de filhos, ou seja, Deus não lhe deu o dobro de filhos ali naquele momento. E acho pertinente a interpretação do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre esse texto, quando ele diz que de fato Deus deu a Jó o dobro de tudo que ele tinha, porque quando você perde um boi, você perde um boi. Quando você perde uma ovelha, ou quando morre uma ovelha, você perde uma ovelha. Mas quando você perde, ou quando morre um filho, você não perde esse filho, porque ele vai para a presença de Deus. Então, Jó de fato teve o dobro de filhos. Os que estavam com ele e os que estavam na presença de Deus. Isso também é um conforto para nós quando nós perdemos nossos entes queridos. Não existe dor maior do que, aqui na terra não existe dor maior do que a dor de perder quem nós amamos, de ver morrer quem nós amamos. Essa semana eu vi uma postagem de uma pessoa muito querida. Ela perdeu, ou seu filho, um de seus filhos morreu vitimado pelo câncer, e ela expressando ali, mesmo depois de anos, expressando a sua dor. Se não me engano, ontem também faleceu a mãe de uma amiga, e ela expressa ali a sua dor. Nós, servos de Deus, sabemos que quando morre um ente querido e ele morre na presença do Senhor, ele vai para o colo de Deus, ele vai para a presença de Deus. Então, Jó de fato no final ele teve o dobro de filhos, os que estavam com ele e os que estavam com Deus. Quando morreu o seu boi, quando morreu o seu camelo, ele perdeu. Quando morreram seus filhos, ele não perdeu, porque eles foram para a presença de Deus.
a lição nos traz aí uma conclusão. Aprendemos com o livro de Jó a enfrentar nossas tribulações e sofrimentos através da confiança na soberania de Deus. O livro nos alerta sobre a autoridade de Deus de impor, pelos motivos que desejar, perdas, dores e sofrimentos aos homens. No entanto, o discurso de Eliú nos lembra que nessas situações devemos recorrer à palavra de Deus, que esclarece as nossas mentes, nos chama a confiar na sabedoria, bondade e justiça de Deus e a buscar alento nas sublimes manifestações diárias do poder de Deus. Por fim, aprendemos que devemos reconhecer a nossa limitação e incapacidade para cuidar de nós mesmos e esperar no poder de Deus, que pode nos restaurar além do que imaginamos e nos dar a vida eterna. Portanto, o sofrimento está no mundo. Eu ousaria dizer que você que está ouvindo agora está sofrendo. Em maior ou menor medida, estamos sofrendo a todo o tempo. Em maior ou menor medida, a vida é feita de desafios. E estamos enfrentando desafios e sofrimentos o tempo todo. Mas a grande questão é: não existe um Deus egoísta com uma lupa, como muitas crianças fazem, com um pedaço de vidro, queimando as formiguinhas inocentes. Muita gente vê Deus dessa forma. Não, até mesmo a provação é para o nosso bem, até mesmo a provação é para o nosso crescimento. Portanto, Deus não deixa de nos ministrar um remédio por ele ser amargo, porque ele tem pena de nós. Não, Deus nos ama e ele ministra o remédio certo na hora certa. Mesmo que doa por um tempo, Deus lhe ministra o remédio certo. Então, descansemos na soberania de Deus. Aplicação da lição. Como você lida com a doutrina da soberania de Deus? Tem reconhecido o poder de Deus sobre a sua vida e sobre todos os campos da natureza? Tem aceitado com confiança o sustento da palavra, as perdas e lutas da sua história? Pode acreditar que o Senhor já reservou a sua coroa da justiça na vida eterna? Paulo, ele diz que ele não olha para as coisas temporais, ele está olhando à frente. Esse era o segredo dele para vencer todas as dores ou todo o sofrimento. Ele não olhava para o agora, mas ele olhava para frente. E é assim, irmãos, que nós vencemos com a confiança em Deus. Não olhando para o tempo presente, mas olhando para a glória futura que nos espera. Porque se nós olharmos para este mundo, se as nossas esperanças em Cristo se resumem a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. É claro que as promessas de Deus também são para esta vida. É claro que a graça de Deus, ela pode e deve ser experimentada neste mundo. Mas a certeza de que o nosso grande presente, o nosso grande prêmio, aliás, prêmio é uma palavra que não faz justiça. Presente é a palavra ideal. O nosso grande presente, grande presente que nos aguarda, não é um apartamento, ou uma casa, ou um carro, ou grandes fortunas. Ainda que isso aconteça nessa vida, o nosso grande presente é a vida eterna. Não há nada, ainda que fôssemos o dono do mundo inteiro, ainda que toda a riqueza do mundo pertencesse a você, o seu grande prêmio ainda seria a salvação. Nada se compara à salvação eterna que está em Cristo Jesus. Portanto, esse é o nosso grande consolo, irmãos. Este Deus soberano que nos ama a tal ponto de entregar o seu Filho. E este presente acarreta outros grandes presentes. E a vida eterna é o maior deles. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um domingo abençoado na presença do nosso Deus. Lembrando mais uma vez que logo à noite estaremos aqui
porta estará aberta, é facultado a você vir ou não, e o nosso conselho para você que faz parte do grupo de risco, aliás, nosso conselho não, você que faz parte do grupo de risco, acompanhe pela internet, não é um conselho, é um pedido que fazemos. Fique em casa. Você que é do grupo de risco, você que tem crianças, você que está com medo, você que não sente confiança, o nosso conselho para você, o nosso pedido, na verdade, a você é: fique em casa, acompanhe pela internet. Mas se você não faz parte do grupo de risco e quiser estar conosco, hoje à noite, às 19h, estaremos aqui. Que Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo domingo na presença de Deus. Vamos orar finalizando. Bondoso Pai, adoramos o Teu santo nome porque o Senhor é soberano. E a Tua soberania implica que o Senhor está no controle de todas as coisas, inclusive o nosso sofrimento. Isso, ó Deus, não é para nós motivo de revolta, mas sim de alívio, porque sabemos que o nosso Deus, que o nosso Pai está no controle e que a vitória certamente virá. Sabemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Descansamos, ó Deus, na Tua soberania, descansamos no Teu poder, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, um ótimo domingo para você.